Meu nome é Gabriela e eu decidi criar um canal no YouTube há 10 minutos atrás. Eu criei esse canal para poder responder dúvidas e perguntas que pessoas tenham sobre o processo de aplicação para a Europa, tanto mestrado quanto undergraduate. Bom, eu sou brasileira, mas eu estudei na Inglaterra por 5 anos. Eu fiz o meu ensino médio lá, eu fiz o IB, que é equivalente ao ensino médio brasileiro. IB é International Baccalaureate, para quem não conhece. E fiz também universidade lá. Eu acabo de me formar agora, nesse mês, em economia, na City University of London. Então, não sou nenhuma especialista, profissional na área de aplicações para a Europa. Só gostaria de compartilhar minha experiência e responder perguntas que vocês tenham sobre o processo de aplicação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim primeiro e depois responder pergunta por pergunta, ok? Bom, eu estudei no Vértice, em São Paulo, até o primeiro ano do ensino médio. E no segundo ano, seria segundo ano do ensino médio brasileiro, eu fui para Oxford, em uma escola chamada St. Clair's. Essa escola é especializada no International Baccalaureate, o IB. E lá eu pude escolher com mais filtro as matérias que me interessavam. Então, é um processo bem diferente do ensino médio. Um ensino bem diferente. Porque ao invés de eu estudar matérias como história, 3 tipos de geografia, química, física, todas essas matérias que um estudante brasileiro estuda no ensino médio, eu pude, na verdade, filtrar o que me interessava. Então, eu estudei 6 matérias somente, só que mais a fundo. Então, no IB eu pude escolher 2 matérias de humanas, uma de ciências, uma matemática e 2 línguas. E com isso, eu descobri que eu tinha interesse em economia, que até então eu não tive nem oportunidade de aprender no ensino médio, no meu primeiro ano, pelo menos, e achei que nunca teria interesse, porque eu não gostava de matemática no Brasil. E acabou que o IB me abriu muitas portas, porque eu pude me aprofundar e descobrir matérias que eu não me interessava antes. E, enfim, eu me formei em 2017, com 18 anos, da St. Clair's, né? St. Clair's, Oxford, e fui direto para uma universidade na Inglaterra. Eu passei por um processo da UCAS, que todos têm que passar para fazer aplicações especificamente para a Inglaterra, UCAS, e nela eu fiz todo o processo que um estudante brasileiro faria, e gostaria de poder ajudar, dar dicas para pessoas que estão passando por isso agora. Então, talvez vocês queiram saber como é que faz para conseguir bolsa, que tipo de documentos eu deveria escrever, mandar, como é que eu escrevo uma motivational letter. Posso ajudar sim também, se vocês quiserem conversar comigo pessoalmente, me mandar a cover letter de vocês, eu posso dar uma olhada, posso ajudar nesse momento que eu tô com tempo. Enfim, e depois disso eu entrei na City University of London para prestar economia. Me formei agora e acabei de passar um mestrado. Um mestrado em Management na escola ESCP Europe. A sede dela é na França, só que é uma universidade que são 2 anos de mestrado e você viaja por países diferentes. Então você deve estudar no mínimo em 2... Bom, depois eu explico essa universidade. Vamos por partes. Então eu passei nesse mestrado e também gostaria de compartilhar minha experiência e dar dicas em como aplicar para mestrados, tanto para a Inglaterra quanto para a Europa. E é isso sobre mim. E agora eu já vou começar a responder pergunta por pergunta. É legal falar que eu mandei uma mensagem esses dias para o grupo Brasa. Para quem não conhece, é um grupo no Facebook especializado em aplicações para fora. E eu mandei uma mensagem perguntando se alguém precisava de uma ajuda nessa área e que eu estava me disponibilizando a responder perguntas. Então eu recebi várias perguntas, que foi o que me incentivou, na verdade, a criar esse vídeo. Porque são tantas perguntas e eu percebo que são muitas perguntas parecidas umas com as outras e que imagino que vocês possam
possam se beneficiar escutando pergunta de todos, né? E também, uma coisa que eu percebo, voltando um pouquinho atrás, na época que eu ainda estava fazendo essas aplicações, eu não sabia que tipo de perguntas fazer, sabe? Muitas vezes você nem começou o processo, então você nem sabe o que perguntar. Então, eu imagino que respondendo pergunta dos outros possam ajudar você que está começando do zero ou não nas aplicações. Então, vou começar a responder pergunta por pergunta e é isso. Primeira pergunta, então, a mais frequente de todas é por onde começar? Então, eu vou falar agora especificamente sobre undergraduate, depois eu falo sobre mestrado, que na verdade é a minoria que está me perguntando sobre mestrado. Então, vamos lá. Como você começa? Já vou falando que eu não sei sobre o processo americano e eu só sei que ele é bem diferente do europeu. Então, o que eu tô falando aqui não se aplica para os Estados Unidos. Outra coisa muito importante também é saber que a Inglaterra é o único país que tem um processo de... O único país que eu saiba, pelo menos, né? Ele tem um processo bem diferente comparado a todos os outros países da Europa. Talvez tenha um ou outro país que eu não conheça, assim, países menores, que tenham um processo diferenciado também. Mas pelo que eu saiba, quase todos os países, ou todos os países da Europa, você aplica individualmente para a faculdade. Ou seja, se eu estou interessada na Universidade de Barcelona, por exemplo, eu entro no próprio site deles e faço minha aplicação por lá. Universidade de Bocconi, mesma coisa, na Itália. Enfim, então a Europa tem essa... Não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, mas você aplica pela própria faculdade, pelo próprio site deles. A Inglaterra, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Você aplica para uma plataforma chamada UCAS, UCAS. Essa plataforma te permite aplicar para mais de uma faculdade ao mesmo tempo. Então, todos os documentos que você está mandando para todas as faculdades. Você não está mandando especificamente para uma faculdade só. Você pode, se você quiser aplicar só para uma, mas você reduz suas chances. E esse processo você pode fazer só uma vez nesse ano letivo. Então, você só completa o seu processo do UCAS quando você tiver certeza de todas as universidades que você quer aplicar na Inglaterra, porque você não vai poder fazer isso de novo no mesmo ano letivo. Outra coisa também, eles têm um máximo de quantas universidades você pode aplicar, que são 5. Então, é isso, o básico. Agora, mais profundamente, os documentos que eles vão te pedir são normalmente a Motivational Letter, o seu histórico de notas, um certificado mostrando a sua proficiência em inglês, podem te pedir references ou reference letters e talvez, dependendo se você for aplicar com scholarship, né, com bolsas ou não, te peçam também podem te pedir também uma carta onde você explica a sua necessidade dessa bolsa. E, na verdade, o processo com bolsa é um pouquinho diferenciado. Você pode também ter que mandar comprovante da sua renda, enfim, outras coisas. Vou falar sobre esses primeiros 4. Então, Motivational Letter. O que é, como escrever? Primeiramente, de novo, lembrando que Estados Unidos é bem diferente da Europa. Então, muitas pessoas têm alguma experiência, já ouviram falar como é que você escreve essa Motivational Letter do lado americanamente. É bem diferente do jeito que o europeu está acostumado em escrever essas cartas. Então, eu não me conheço muito bem sobre a área, mas eu sei que os Estados Unidos pedem uma carta um pouco mais virada à sua personalidade. Então, você meio que conta uma história sobre você. Já a Europa, não é bem assim. O que eles estão mais interessados em saber é sobre o porquê essa faculdade, o porquê esse curso e também falando um pouco sobre você. Mas então vamos em ordem. A estrutura para essa Motivational Letter, tanto para a Inglaterra quanto para os outros países da Europa, normalmente segue essa forma. Primeiro parágrafo, você se introduz, então quem eu sou, o que eu estou fazendo, tipo, ensino médio aonde, que país, e demonstrando seu interesse no curso dessa faculdade, né? Então, interested in, tipo, enfim.
Segundo parágrafo, você começa a explicar o porquê essa faculdade e o porquê esse curso. Agora, a única diferença que há nesse parágrafo, comparando a Inglaterra com a Europa, é que para a Inglaterra você pode estar aplicando para mais de uma faculdade. E na Europa você vai estar aplicando para uma faculdade individualmente. Então, o que acontece é que nesse parágrafo onde você explica o porquê do curso e o porquê da faculdade, se for para aplicações na Inglaterra, vai ser mais genérico. Então, vamos dizer que eu tenho interesse em economia, só que talvez eu gostaria também de aplicar para um curso que tenha economia com relações internacionais, por exemplo. Então, nessa sua motivational letter, se for para a Inglaterra, novamente, você deixa esse parágrafo um pouquinho mais amplo. Você não especifica o nome do curso, você especifica o seu interesse nessa área, entendeu? E também não coloca o nome de uma universidade, porque, logicamente, você está aplicando para mais de um. Já se você estiver aplicando para uma universidade em algum outro país europeu, aí sim você especifica o nome do curso, especifica a faculdade. E aí, então tá, vamos demonstrar meu interesse para essa faculdade, para esse curso. Não basta você falar, estou interessada, você tem que realmente mostrar o porquê. Então, eles querem ver que você realmente entrou no site deles, viu a cultura dessa faculdade, leu o curso, né? Então, nesse parágrafo, eles vão querer ver se você realmente entendeu eles, sabe? Então, por exemplo, se no site deles tiver muita coisa escrita sobre uma cultura internacional ou algum valor específico que esteja no site, você pode colocar isso no seu parágrafo, sabe? Então, começa falando, eu tenho muito interesse nessa faculdade porque ela iria provide me with a background, with an environment, with a lot of international people, alguma coisa assim. Que eles querem realmente ver que você pesquisou sobre ela. E sobre o curso também, isso é bem importante, porque muitas vezes as faculdades colocam até os sílabos, se fala assim em português? De vez em quando eu troco as palavras, mas eles normalmente postam tipo os sílabos, né? Então o conteúdo do seu curso. Então, vai ser muito legal eles verem que você, durante a sua motivational letter, você escreve, tipo, estou especificamente interessada nessa parte do curso tal, porque eu tenho ambitions em trabalhar nessa área, sabe? Então, enfim, demonstrando esse interesse.